missionária, a respeito, uma reflexão aos irmãos. E hoje Deus preparou algo tão especial que eu tenho certeza que vai tocar a sua vida e a minha vida. Amém, irmãos? Amém? Glorificado seja Deus. Se você tiver uma Bíblia fácil aí, gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16 em diante. Carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Glorificado seja Deus. Texto maravilhoso da palavra de Deus, diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque é uma responsabilidade que me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu o presento de graça para que me valer o direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo, a fim de ganhar o maior número possível, para com os judeus fiz-me como um judeu, a fim de ganhar os judeus, para que os vivam sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos, por modos, salvar alguns. Glorificado seja Deus. Meus queridos, fazendo uma breve reflexão, você está vendo aqui, na tela, missões, é preciso nascer de novo. Isso aí tem me arremetido, essa imagem me arremete quando o apóstolo Paulo, um homem que perseguia o povo de Deus, o povo do Senhor, lá no caminho de Damasco, naquele dia ele e os seus soldados, quando de repente o Senhor Jesus encontra com ele. E naquele momento, diante dos soldados dele, ele tem um encontro real com o Senhor. Ele tem um encontro real que mudou a sua história, o fez nascer de novo. Um homem que perseguia, que açoitava cristãos, que colocava cristãos nas prisões, até mesmo ia na arena e via vários e vários cristãos ser mortos por leões e outras maneiras de tortura. O homem que perseguia, o homem que tinha o prazer de cumprir a lei dos romanos, se converteu ao Evangelho, e foi um novo nascer em Cristo. E notem as palavras dele aqui no versículo 16, que ele diz assim: sobre mim pesa a obrigação. Olha o quanto ele amava a palavra de Deus. E ele diz mais: porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Que cristão, irmãos, que exemplo de homem de Deus para nós, o maior evangelista que a igreja teve, abriu diversas igrejas, o apóstolo Paulo. Nas suas cartas, muitas delas escritas na prisão, ele não esquecia dos seus filhos na fé, ele não se esquecia de ninguém. E notem, ele diz lá no versículo 19 assim: pois sendo livre, fiz-me de escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Sabe, meu querido, eu me coloco assim, como eu gostaria de ter uma fração só da fé de Paulo, uma fração de poder evangelizar ainda mais, de poder pregar o Evangelho, de poder falar às pessoas sobre esse grande amor de Jesus.
falando sobre Jesus, o maior, o Salvador do mundo, se humilhou, ou seja, se desfez de toda a sua glória, para vir à terra, para morrer por mim e por você. Que amor é esse, né, irmãos? Que amor é esse? Um Deus no céu se humilhar e se fazer em corpo de homem para vir salvar a minha vida e a sua vida. Que exemplo, né? E Paulo entendia exatamente isso. Paulo entendeu o amor de Cristo quando ele se converteu. E me faz lembrar muito, de alguns dias atrás, eu estava numa cidade, pregando o Evangelho do Senhor para alguns clientes. E eu me lembro que eu fui tentar falar duas pessoas muito, muito religiosas, na verdade, idólatras, né? E eu fui tentar, da parte de Deus, falar algo para a vida delas. E eu lembro que tinha um boneco, e eu fui tentar passar algo que o Senhor estava me dando naquela hora. E eles negaram, não queriam escutar. Até me disseram algo tão triste. E eu falei: Senhor, abre os olhos deles. Abre os olhos dessas pessoas que precisam do teu amor. Eu gostaria simplesmente de dizer algo para eles assim, como já disse várias vezes. Pegando aquele objeto, dizendo para ele: como eu posso colocar ou dimensionar a divindade de Deus neste objeto, feito por mãos humanas? Se você sair para fora, você olhar para o céu, você não vai conseguir contar as estrelas. Se você ler Jó 38, você vai ver a divindade de Deus, a grandeza do eterno. Quando ele diz para Jó, se tu sabes, fala o nome dessas estrelas para mim, eu as chamo cada uma pelo seu nome. Você sabe, Jó, o caminho do vento? E Deus foi falando a grandeza dele. Então o que eu queria dizer da parte do Senhor para essas pessoas: como colocar num pequeno objeto a divindade do eterno, meus queridos? Não é possível, não é racional a nossa mente humana, porque o Senhor é eterno, é divino, é maravilhoso sobre toda a terra. E horas depois essa pessoa me ligou pedindo desculpas, que me amava, que agradecia, e que no momento certo eu estaria ouvindo. Mas Deus é tão maravilhoso e tão poderoso, que aquela terra ainda está sendo preparada, mas há terras que está com o solo pronto para levar a semente de Deus, a semente da palavra de Deus. E foi o que aconteceu. Outro cliente, uma grande empresa, o dono dessa empresa, muito amigo meu, e sou muito grato por isso, sentado na sua mesa, começamos a conversar novamente, uma pessoa do mesmo jeito do outro, e começamos a conversar, e ele está lendo devocionais todos os dias. Temos conversado, eu tenho alimentado, o irmão dele também tem se preocupado muito com a salvação dele. E pela misericórdia de Deus, ele está entendendo a palavra e o poder do Senhor. Glorificado seja Deus. A palavra está chegando no tempo certo para ele. E eu vejo a maravilha. Há alguns anos atrás eu não poderia estar falando essa palavra a ele de maneira nenhuma. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, Deus nos dá graça de poder falar do amor de Jesus a ele. Glorificado seja Deus. E toda a sua casa está começando a participar de cultos, de G6, como nós temos na igreja. Lá ele é da cidade de Jundiaí. E que maravilhosa, eu fico muito alegre conversando com o irmão dele hoje.
Fico muito alegre por isso, porque a semente do Senhor está no coração dele agora. E falando de evangelistas, me lembro também do pastor George Miller, lá da Inglaterra, lá do Reino Unido. Um homem temente a Deus, que viveu no século passado, leu a Bíblia 200 vezes, e ainda achou pouco. Certa vez, numa entrevista, ele falou: olha, eu acho pouco, porque eu preciso mais conhecer a excelência de Cristo. Olha o quão ele era dependente do Senhor. E esse homem era tão diferenciado, irmãos, que ele cuidava de vários orfanatos, mais de 10.000 crianças. E certa vez, ele estava orando a Deus, como ele fazia constantemente, e a rainha da Inglaterra bateu no seu portão, porque ele era conhecido em toda a Inglaterra. E as pessoas que eu ajudava, os diáconos ali que ajudavam ele, disseram a ele assim: Mr. Miller, a rainha está ao portão e quer falar com o senhor. E sabe o que ele disse, meu querido e minha querida? Diga para ela que não tenho tempo. Diga para ela que eu não tenho tempo, porque agora estou em audiência com o Pai, com o Deus Todo-Poderoso. Mandou embora a rainha da Inglaterra. Em outra ocasião, ele, certa vez, chegou na sua porta lá do orfanato, várias carroças de pão, e naquele dia de manhã, não tinha pão para as crianças comerem, não tinha nada. E ele diz aos diáconos, aos seus cooperadores ali, ele diz o seguinte: vamos orar ao Pai, porque está escrito em Salmo 68:5, que Deus é Pai dos órfãos. E ele, o Mr. Miller, vai e dobra o seu joelho, e clama: Pai, o Senhor, estou baseado na sua promessa, estou baseado no que o Senhor disse, que o Senhor é Pai dos órfãos. Essas crianças não têm o que comer, Pai, e o Senhor é Pai delas. Precisamos de alimento para essas crianças. E quando eles abrem as portas, 5 carroças de pães na porta do orfanato do Mr. Miller. E aí eles disseram, os seus cooperadores disseram: mas o senhor pediu alguma coisa na padaria? O senhor pediu alguma coisa na panificadora, Mr. Miller? Eu não peço nada para homem, disse o Mr. Miller. Eu não peço nada para homem, eu peço ao Pai dos órfãos. E Ele, pela sua misericórdia, enviou o suprimento. Glorificado seja Deus. Sabe, meu querido, precisamos fazer um pouco mais, não é verdade? Eu convido a você, quantas vezes esse ano você falou do Evangelho de Jesus para alguém? Quantas vezes desse ano você teve uma intimidade real com o Pai, clamando por vidas, por almas que estão aí fora? Sabe, meu querido, como o apóstolo Paulo, como o Mr. Miller e outros grandes homens, nós não somos diferentes. Nós precisamos exercer o chamado que o Senhor nos deu, o ide do Senhor. Como o apóstolo Paulo falou: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Porque ele sabe o quanto Deus o cobrava, o quanto Deus é sério e Senhor. Te convido agora para assistir um filme, e que você saia com essa palavra, e logo após esse filme que nós vamos passar, quero fazer uma oração junto com você. Amém, irmãos? Pode soltar, Tiago, em nome de Jesus. Ainda há 2.300.000.000 de pessoas que nunca ouviram o nome Jesus. Nunca. Morrem diariamente, cada dia, 119.000 pessoas.
4.980 por hora e 165 por minuto. E 97% delas vão ao inferno. Existem 16.810 povos étnicos e sociais que estão perdidos, que nunca ouviram o nome Jesus. Somente na Ásia Meridional e África Central são 880 milhões de pessoas. 96% do mundo inteiro está nas mãos do diabo. 96%. O mundo está perdido. Ouça a voz de Deus nesta noite. Missões é o assunto mais empolgante na Escritura. Tudo que Deus faz, Ele faz através de missões. Escute. O Dr. Oswald Smith, pregando no Congresso Mundial de Evangelismo com Billy Graham em Berlim em 62, disse: se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro em missões, e o desejo de Deus é que todo homem o conheça, e o grande propósito do Senhor é que toda a terra venha ao seu conhecimento, e você, lembrando-se da igreja, não está interessado em evangelismo e missões, há uma grande probabilidade que você nunca tenha nascido de novo ainda. Vamos ofertar na casa do Senhor. Se nós não nascemos em Cristo, irmãos, e não fazemos missões, há uma grande probabilidade que nós nunca nascemos no Senhor. Aceitar Jesus, amém, é o dever, é o nosso dever, nossa salvação. Mas se nós não nos convertermos de verdade, precisamos fazer missões. Para ser uma nova criatura em Cristo, se somos nova criatura em Cristo, temos a obrigação, como o apóstolo Paulo fala, de levar o Evangelho de Cristo. Saia com essa obrigação, essa noite para a sua vida. Evangelize, fale do amor de Cristo, porque almas estão morrendo, vidas estão indo embora. Nessa pandemia é um grande exemplo disso. Faça missões essa semana e você vai ver o quão é bom abençoar a vida de alguém. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, Pai amado, Deus querido, Deus santo, no nome de Jesus, aqui está o teu povo, Pai, que ouviu a tua mensagem, ó Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um aqui agora, Pai, e acenda a chama de missões em cada coração, Pai. Que eles possam ter o prazer, a alegria de ganhar uma alma para o teu reino, Senhor. De poder colaborar com o teu povo, Pai, de poder ajudar a disseminar o Evangelho a toda a criatura. Pai amado, Deus querido, muitas almas aqui em Mogi Guaçu dependem dessas pessoas para que o Evangelho chegue. Senhor, use a cada uma, jovem, crianças, velhos, anciões, para disseminar o seu Evangelho. É tempo de salvar almas, é tempo de salvar e fazer missões, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.